Bom, eu provavelmente estou postando esse vídeo um pouco depois do strike do canal sair. Sim, um strike que tomei fazendo um vídeo sobre Memories of Murder, depois de 50 minutos de vídeo e 50 horas de trabalho. Tudo em vão. Mas vamos tentar de novo. Ah, eu tentei. E tomou strike de novo, então esquece isso daí. Mas vamos lá. Como eu pretendo abordar filmes aqui no canal e com qual frequência poderei fazer? Eu meio que uso o Letterboxd, sim, aquele site onde pseudo-intelectual posta review piada para parecer engraçado, mas enfim. Eu utilizo esse site praticamente para fazer anotações dos filmes que talvez queira fazer um vídeo. O mais recente, no dia em que estou fazendo esse vídeo, é Sense, de Kiyoshi Kurosawa. Sempre morri de vontade de falar desse diretor aqui, praticamente todos os filmes dele me agradam, e um deles gosto tanto que sempre marca presença no top dos meus filmes. O nosso filme aqui em questão é um filme para televisão, lançado em 2000 no Japão. E pessoal, filmes para televisão são basicamente o que o nome sugere. Ao invés do filme ser lançado no teatro, ou hoje em dia em streaming, lançam na televisão. Tipo os filmes da Disney mesmo. O filme teve sua inspiração na novela Sense on a Wet Afternoon, de Mark McShane. Por sinal, Sense não é o único filme baseado nessa novela, já que em 1964 tivemos outro longa baseado nela. Longa esse que levou o nome da novela ao pé da letra. Mas o que veremos hoje é Sense por si só, ou se preferir, Kouei. E como esse é o nosso primeiro videozinho do diretor em si, posso apresentar brevemente o diretor para vocês. Kurosawa, não o Akira Kurosawa, é um diretor de filme japonês, mais conhecido pelo espetacular Cure, espetacular Kairo, espetacular Tokyo Sonata, espetacular Retribution e bom, já viu né? Mas calma. Sobre como ele se aproxima, mostra suas características, a gente vai ver durante o vídeo. Então, por enquanto, vamos para o filme em si. Como mencionado anteriormente, o filme é baseado na novela de Mark. Novela essa que basicamente trata de uma médium que se vê em uma rotina tão chata e monótona que pretende mudar isso de qualquer forma, sendo por achar que não merece a vida comum ou por ser uma pessoa ruim mesmo. O filme de 64 é muito mais próximo do livro, e é até esquisito chamar essas três obras de material, adaptação e, por fim, remake. O de Kurosawa é praticamente outra ideia por trás. A ideia em si é um pouco parecida, mas como é desenvolvida e as mensagens que procura passar por meio da mecânica do filme e temas, é diferente. E vamos ver o porquê exatamente. A introdução do filme de Kurosawa já é interessante. Enquanto vemos um aluno de psicologia e seu mestre conversando sobre o consciente coletivo, de Carl Jung, em Crosscutting, vemos uma das nossas personagens principais, isolada. E desde já, vemos nascer uma especialidade em criar tensão e desconforto, que Kiyoshi desenvolveu em seus filmes. Como já sabemos, nossa personagem é médium, então como princípio, não sabemos se aquilo que vemos é de fato humano ou uma aparição. O que deixa a cena mais interessante também é como vemos a mesclagem dela com o cenário. Com o decorrer da exploração dos filmes do diretor, vocês irão perceber como isso é um padrão dele. Mesmo a cena sendo em um local branco, sem nenhuma sujeira, ainda é carregada. Com esse pan movement lento, ela vai se ajeitando, até criar o balanço final. Balanço esse que não existe. É quase confortável, mas ainda não chegamos lá. A quebra ocorre por conta da pessoa e das luzes falhando. Algo não natural quebrou nosso conforto. O filme vai procurar tratar do terror do cotidiano, mas não necessariamente com usar o terror para o cotidiano, mas sim o terror de se ter um cotidiano. Sobre a cena anterior, a que comentamos, o que o aluno e o professor tratavam era sobre o inconsciente coletivo e sua semelhança com a expansão do eu consciente, sendo a hipótese do aluno a expansão, algo mais físico do que a hipótese de Jung. O inconsciente coletivo, de Carl Jung, é basicamente um conjunto de coisas no inconsciente humano que formam as imagens. De forma mais fácil de compreender, o inconsciente pessoal e coletivo, ambos trabalham na formação dos sonhos, enquanto um forma as experiências individuais, o outro formas coletivas, que não são explicadas pela experiência da pessoa que sonhou, mas sim da junção de imagens e temas, o que Jung chama de arquétipo. A partir disso, vemos o filme colocando a sua hipótese como os doppelgangers, clones que as pessoas ao redor do mundo afirmam ver antes de morrerem, mas não só na ideia de apresentar os temas da introdução certa, mas também em satisfazer como serão feitas as experiências depois para os personagens. Como mencionado no fenômeno eletrovocal aqui, onde vemos Sato tendo essas experiências durante o filme, inclusive o doppelganger.
Então, quando vemos Sato pela primeira vez, já é possível notar uma diferença entre ele e Junko. Um está fazendo algo mais cotidiano, que é o seu novo trabalho, enquanto a outra é apresentada de maneira deslocada, já com presenças esquisitas ao redor, e com shots desconfortáveis. Com a apresentação feita dos personagens, tanto de Junko quanto Sato, entramos nas cenas do dia a dia deles, que em sua maioria é desenvolvida com paciência e forma metódica, quase lenta demais. Mas em que sentido isso é feito? Como de praxe do diretor, coisa que veremos mais no futuro, com outras observações na filmografia dele, aqui vemos mais shots dinâmicos. Um exemplo podemos ver aqui, onde temos este medium full shot como base para a elaboração da cena, ela não corta, não troca de cenários, apenas mantém o vai e vem dos personagens interagindo com a casa e seus afazeres. Em algumas oportunidades aqui, vemos os medium shots sendo criados, mas a ideia no geral é tentar passar um sentimento de vai e vem, e uma monotonia. Não cortar também gera um conforto para o espectador, já que meio que hipnotiza a gente no que eles fazem. O uso de shot aberto, como mencionado anteriormente, não só serve aqui para mesclar melhor a composição, personagem e casa, mas também gera espaços para algo fora disto. Talvez algo observando. Já parou para pensar o porquê de shots assim no filme? Fora o propósito de criar tensão e mistério, sempre colocando algo ou alguém observando eles, como já é feito em shots abertos comuns como esses, note como sempre tem uma fuga, algum lugar para a gente olhar. Aqui, esse tipo de shot é essencial para sempre nos manter interessados ou precavidos com algo, mas a funcionalidade deles, na sua maioria, é para o horror do filme, já que essa ideia de alguém estar sempre em algum lugar já é plantada em nossa mente desde a introdução de Junko. Agora, o exemplo anterior a esse, os que têm o aspecto de alguém observando os personagens, já servem para algo mais do que apenas isso. Como um dos terrores do filme, ou pelo menos dos personagens, é o cotidiano e a prisão de sempre fazer a mesma coisa, a gente ter essa visão deles por fora intensifica a casa ou a colocação deles como uma prisão, principalmente aqui, onde o escuro ao redor da janela quase que separa a casa do plano físico. Outro tipo de shot que também intensifica essa ideia são os shots God Eye View, já que diferente dos shots normais, esses aqui normalmente não podem ser simulados por um ser humano, então perde o aspecto imersivo e ganha algo a mais, nesse caso, algo fora dali. Essa ideia de prisão é explorada de outras maneiras também, principalmente com o uso de frame a frame durante o decorrer do filme. Claro que a técnica normalmente é vista como fechar o foco para algo, mas explorar técnicas diversas para objetivos diversos é onde vemos a criatividade na criação de um filme. Apesar do frame a frame ter esse objetivo como principal, aqui ele não só fecha o foco, mas como os personagens também. Prende eles, dá um aspecto claustrofóbico. Com o decorrer do filme e finalmente a decisão de Junko de tentar fugir dessa prisão, ela decide trabalhar fora de casa também, o que só torna o filme mais deprimente, já que mesmo fora de casa, vemos que ela não está feliz. Ela saiu da prisão, mas não do cotidiano, já que ainda levava uma vida comum. Isso aqui se confirma com a continuidade dos frame a frame, mesmo fora da casa em si. Como parte importante da composição de um filme, as cores são peças-chave aqui também, para retratar o lençol que a casa representa. É fácil de notar as cores que são predominantes nela, ou mesmo a falta de cores. Na maioria esmagadora das cenas do filme, os personagens sempre usam roupas com cores que combinam com a casa, nunca fugindo do aspecto monocromático ou análogo em algumas vezes. Por sua vez, fora de casa, isso ocorre com frequência. Como no momento que Sato está trabalhando, a cor que ele usa se difere muito da casa. Ele de alguma forma escapou dessa prisão. Outra parte muito importante do filme é como e quando as cores entram em Junko. Sabemos que a personagem mais afetada por tudo isso é ela, e também sabemos que o plano de fuga que a personagem tem é o dom dela. Tome como exemplo quando ela está fazendo a sessão média no início do filme.
Que cor que ela veste? Tome como exemplo também quando ela finalmente tem a oportunidade de fazer algo grande. Que cor que ela veste? Pois é, vermelho também. Agora, esse algo grande é no sentido de que nessa cena a vida deles finalmente toma um rumo fora do padrão. E para deixar isso mais forte ainda, ambos usam cores fora do padrão. A mesma lógica se aplica para Sato também, visto que o momento em que ele inicia algo que viria a mudar a vida deles, ele está no meio de cores totalmente fora do padrão, em uma floresta muito saturada e verde. E sabe o que também usa uma cor única? Pois é, a menina. O meio com o qual eles, ou mais precisamente, ela iria tentar usar para fugir do cotidiano. Fantasmas como um terror existencial personificado. A morte que perdura sobre todos, enquanto alguns escolhem enxergá-las ou não. O fim da própria inocência. Um conflito entre a lógica e a absurdidade da existência. Ver sentido na vida ou dar sentido para ela é algo que sempre nos confrontamos. É normal enxergar uma vida pacata como a própria morte. Ou mesmo se pegar na armadilha de que você é obrigado a fazer algo para ser importante, único ou especial. Não necessariamente viver algo cotidiano é a morte, mas é assim que os personagens a viam, e de alguma forma procuraram fugir. Sato queimou seu clone esse que já vimos sendo colocado como a visão da própria morte. Ele mesmo afirma, após isso, que viverá sua própria vida, dará propósito a ela, e não deixará algo vivo ou morto fazer isso por ele. E com essa decisão, vemos o encerramento. Junko, fisicamente destruída e colocada no escuro da cena. Sato, rodeado pela luz. Apesar dos erros, assumiu e decidiu encará-los. Agora ele vê ela de fora de casa, assim como víamos eles. É como se o filme questionasse: há algum sentido em ter uma vida moral e pacata, sem perspectiva de algo, além da própria morte lenta do ser para o hábito, movendo-se pela vida como fantasmas?